Eu e esse meu amigo, a gente não se fala já tem alguns anos, botei uns 4 anos mais ou menos. Então eu estendi a mão, mandando uma mensagem pra ele e vamos nos encontrar. Eu vou contar como é que desenrolou essa história com o fulaninho, pra poder contar a história toda, já que vamos ter fofoca hour, pra saber a opinião de vocês, em quem tava certo ou errado nessa história. Cada dia um novo carro diferente, não é mesmo? E tá caindo um dilúvio aqui, presa no engarrafamento, voltando de Nova York, enfim. Então queria passar aqui pra falar com vocês como é que foi ontem. E desculpa mesmo, gente, gravar dentro desse carro não é uma das coisas que eu gosto de fazer. É muito barulhento, a imagem não fica das melhores, mas é o que temos. Deixa eu só antes falar um contexto um pouco maior, né, da situação que levou a nossa ruptura aí na nossa amizade. Como eu falei ontem, o fulano e fulaninho tiveram divergências, né? Então eles pararam de se falar e por um tempo fulaninho falou comigo que ele queria voltar a falar com fulano. Estava na lista de prioridades dele para voltar a falar com fulano. Ele reconhece onde ele vacilou e ele queria minha ajuda com isso. E eu falei, tá, você quer que eu fale com ele, que você quer falar ou alguma coisa assim, tipo? Ele, não, eu quero falar com ele, eu quero mandar mensagem pra ele, mas se você vê que tá passando um tempo, eu quero que você seja minha pessoa de... Aqui a gente fala accountability, né? Aquela pessoa, igual um gerente, um chefe, uma professor, sabe? Aquela pessoa que, se você traçou uma meta, aquela pessoa que vai, peraí, o que você tá fazendo pra chegar nessa meta? Então eu falei, beleza. Aí toda vez que eu via fulaninho, eu falava com fulaninho, ó, tu mandou mensagem pra fulano? Ah, não, ainda não. Ok, beleza. Via fulaninho de novo. Pô, já passou um tempo, mandou mensagem pra fulano? Ah, não, eu tô vendo aí. E eu sempre terminava perguntando, mas ainda é algo que você quer fazer? Você tá sentindo falta de fulano? Tô, eu vou fazer, beleza. Aí, fulano teve um acidente de moto durante uma corrida, depois de uma temporada igual a essa, de chuvas fortes. Ele quase morreu afogado, de verdade, sem zoeira aqui. E foi um tempo, eu não vou falar difícil, porque não foi um tempo difícil em si, mas foi um tempo onde a gente teve um choque de realidade, né? Da fragilidade da vida, de como a gente não aproveita cada momento, né? Aquelas situações que acontecem quando algo assim acontece. E eu usei isso, essa experiência, esse fato de que o fulano parou no hospital, tava internado, literalmente quase morreu, pra falar pro fulaninho, ó, fulaninho, já que isso é uma prioridade pra você, olha o que aconteceu com fulano. Se você quer fazer isso, cara, se você quer acertar o seu relacionamento com ele, essas coisas, pô, manda mensagem logo, sabe? A gente fica esperando e a gente não sabe o que vai acontecer porque o nosso amanhã não é prometido. Então, se isso é algo que você quer fazer, faz logo. E beleza, o fulaninho não me respondeu. Passou um tempo, eu mando mensagem pra fulaninho, como é que tá aí? Como é que tá a situação? Fulaninho não falou nada, eu ligo. Pô, fulaninho, cadê você? O que aconteceu? Agora eu tô ficando preocupada. Não, tá tudo bem, só tô ocupado no trabalho, várias coisas. Beleza? O fulaninho mandou mensagem pra fulano, eles conversaram, não se acertaram, mas conversaram. E depois fulaninho mandou mensagem pra mim, falando que eles conversaram, mas que ele sentiu que eu fui muito manipuladora na forma em que eu falei com ele, em ter trazido isso à tona. E eu me senti muito mal, porque eu nunca fui taxada de manipuladora, sabe? Isso não é algo que alguém usou contra mim, sabe? Nunca foi um adjetivo que alguém colocou para minha pessoa. E eu me senti muito mal porque fulaninho é um dos meus melhores amigos e logo ele vai achar que eu sou manipuladora, sabe? Quando seus amigos falam algo sobre você, que são seus amigos íntimos mesmo, sempre tem um pouquinho de verdade por trás, né? Senão tem muita verdade. Então eu fiquei mal, principalmente porque eu nunca ia trazer isso à tona, sabendo que fulano é uma pessoa muito na dele, muito quieto, e ele não ia querer que eu explanasse essa situação toda pra todo mundo. Eu não ia falar sobre isso. Eu só falei sobre isso porque fulaninho falou que era uma prioridade dele voltar a ter contato com fulano.
E ele queria que eu meio que cobrasse isso dele. Então eu tava me sentindo doida, sabe? Eu fiquei, caraca, será que eu sou manipuladora mesmo? Tipo, eu me questionei muito, eu me senti muito mal. E eu sei que falando assim, parece algo tão do nada, sabe? Mas pesou muito pra mim. E de verdade me senti muito, muito mal e não falei mais com fulaninho. Principalmente, lembra que eu falei aqui que eu mandei mensagem e ele não retornou? Eu liguei e ele não falou nada. Então, principalmente pelo fato da gente ter essa intimidade, da gente ter essa abertura, e fulaninho simplesmente não falou nada comigo, não falou que tava chateado, não falou que não gostou, não falou nada, tipo, fingiu costume e seguiu em frente. E só meses depois veio falar comigo que o motivo das poucas palavras dele, de estar, tipo, para pouco papo mesmo, era porque ele tava chateado. Tive uma conversa breve com o fulaninho, de tipo, pô, eu não achei isso legal. Ele reconheceu, chorou comigo, falou que vacilou, mas não desceu. Eu entendi que ele entendeu, mas eu não me senti bem com isso, sabe? De ter um amigão mesmo, e dele não ter essa abertura comigo, de falar honestamente, de rapidamente me julgar como uma pessoa ruim. Depois de anos de amizade, né? Não vai nem, tipo, duvidar, tipo, pô, será que ela quis fazer isso, sabe? E questionar, sabe? Eu trazer isso pra mim, tipo, pô, Júlia, achei que você tava querendo me manipular, cara? Como assim, sabe? Não, só já logo me taxar como manipuladora e ponto. Ah, eu esqueci, não a pior, mas ele chegou nessa conclusão porque ele conversou sobre esse assunto e sobre a minha pessoa com a terapeuta dele. E ele e a terapeuta dele chegaram nessa conclusão, sabe? Que eu sou manipuladora. E eu fiquei, caraca, pô, se uma terapeuta tá falando isso, é óbvio que é verdade. Óbvio que é verdade. Mas ficou nisso. Não falei mais com o fulaninho. Morreu o assunto, morreu a amizade. O fulaninho trabalha numa loja onde eu vou lá com frequência. E ao longo desses últimos anos, passava lá na loja, via fulaninho e não falava com fulaninho. Eu mandei mensagem pra ele uma vez, porque eu tava limpando foto, memórias, essas coisas do meu celular, literalmente memórias. Eu tenho um bloquinho de notas onde eu anoto conversas legais ou engraçadas, momentos engraçados com os amigos. E eu vi que com ele, eu tirei um print, mandei pra ele e falei, eu tava limpando meu celular e tive essa lembrança, queria compartilhar com você. Feliz Ano Novo. Ele respondeu, Feliz Ano Novo, que ele assistiu um programa e também pensou em mim. Só como fulano e fulaninho voltaram a se falar, aí volta no que eu falei ontem. Fulaninho expressou esse desejo de falar comigo. Fulano falou, deixa eu falar com ela antes, porque ela é poucas ideias, então eu vou ver se vale a pena, porque fulaninho expressou muito que, tipo, não queria mandar mensagem pra mim se ia me prejudicar, se ia me magoar, ou no contrário, se eu ia já chegar com 7 pedras na mão pra ele. Que entre isso ou deixar do jeito que deixou, é melhor deixar do jeito que deixou. E aí tivemos a nossa conversa ontem. O porquê que eu conversei com o fulaninho? Ao longo desses anos todos, eu senti muita falta do fulaninho. Ele é aquele amigo que você conversa sobre tudo, a gente gosta dos mesmos personagens, das mesmas séries, filmes, coisas, sabe? Então, tudo que saía eu queria comentar com ele. Ele é o tipo de amigo que liga pra fazer aquela pergunta sem nexo. Tipo, durante a pandemia ele me ligou, eu tava correndo do lado de fora, ele me liga no meio da minha corrida e fala, caraca, você transaria com um alien? Tipo, um alienígena? Aí eu, como assim? Aí ele, não, eu só tava pensando nisso. Se viesse um alienígena, você transaria com ele? Ou ela? Ou, sabe, o que é um alienígena? Vamos começar nisso. E eu tive essa conversa com ele, tá? Tipo, vamos sentar aqui, vamos definir. É um alienígena que parece mais como um ser humano? Não. Tem gênero? Tem
vários, sabe? Vamos ver aqui até que ponto a gente consegue chegar a fazer esse exercício juntos. Ele é esse tipo esse nível, né, de doideira. E eu gosto dessas conversas também, sabe? Eu sou sagitariana, então essas coisas, esses debates filosóficos e exercícios de vivência, eu gosto muito. Então eu sentia muita falta disso dele, porque ninguém que eu conheço faz isso, sabe? Me incomodava a ausência dele na minha vida. E ele falou isso ontem. Ele não falou que sentia minha falta, ele falou que a minha ausência na vida dele fazia parecer que o mundo dele estava fora do eixo, porque tudo que ele queria falar, ou lembrar, ou compartilhar, ele não podia. Então ele estava vivendo a vida dia após dia, mas algo sempre estava errado. E eu entendo, porque eu estava me sentindo da mesma forma. Então a gente conversou, ele reconheceu que ele não quis me chamar de manipuladora. Na verdade, ele estava chateado com ele, sabe? Ele estava carregando assim uma culpa, uma angústia por não ter mandado mensagem. Só que ele não queria se culpar, ele não queria olhar para si mesmo e ver que o erro ou a falta de atitude estava vindo dele, e ele queria apontar o dedo para uma outra pessoa, para uma outra coisa, e veio para mim, sendo que ele mesmo reconhece que não foi isso, sabe? Ele realmente pediu ajuda para mim, eu estava ajudando e não tinha o porquê dele fazer isso, mas ele fez porque ele estava querendo se esquivar de sentir culpado. E de contrapartida, eu também reconheci que ele me chamou de manipuladora e foi vacilo, tudo bem, mas eu tô colocando uma conotação muito mais negativa, muito mais pesada nessa palavra do que ele mesmo. Pelas minhas vivências, experiências, pessoas manipuladoras na minha vida e como eu já vi pessoas manipulando uma outra, eu tenho uma bagagem grande com essa palavra. Então, quando ele jogou essa palavra em mim, doeu muito mais. Mas essa bagagem que eu carrego com essa palavra, isso já não é culpa dele. Eu não posso continuar puta da vida com ele por causa disso, sendo que essas atribuições, as pessoas que vêm na minha cabeça quando eu penso nisso, isso já não é culpa dele. Ele tem sim culpa no que ele falou e como ele estava lidando com a situação, mas ele não é culpado pela gravidade da situação ou da palavra e em como isso me afeta tão profundamente. Se isso faz sentido. Eu também não tô querendo isentar ele de toda a culpa, porque não é isso, sabe? Ele sim falou algo que machuca, ele sim vacilou comigo como amigo, ele reconhece, ele falou tudo certo, sabe? Pra mim, tudo que eu precisava ouvir. Ele não veio só com um pedido de desculpas, de tipo, desculpa que eu falei isso, não foi minha intenção, não. Foi realmente um pedido de desculpas, onde ele reconheceu o erro dele, onde ele explicou o porquê que ele fez o que ele fez. E não só daquele momento, mas em como indo pra frente, né, daquele evento para frente, ele continuou vacilando e o porquê disso, e demonstrou sim sentir mesmo a minha falta como amiga na vida dele, reconheceu o valor da nossa amizade. Então, tudo que eu precisava, as palavras de conforto e de carinho, ele me deu. Eu só preciso liberar esse peso dessa palavra, que só eu tô carregando nesse momento, sabe? Apesar dele ter meio que aberto a porta, né? Eu falei isso com ele ontem, que nessa situação parece que ele abriu a porta para um quarto escuro e pediu desculpas por ter feito isso, mas não é culpa dele que eu tenho medo do escuro, sabe? E aí eu entro nesse quarto, ou vejo esse quarto e já entro em pânico por causa dos meus medos e das minhas fobias. Isso já não é culpa dele. Ele sim vacilou em ter aberto aquela porta, mas eu tenho que trabalhar isso em mim. Sessão terapia. Eu achei que ia ser fofoca hour, mas não foi. Foi sessão terapia. Foi isso a nossa conversa ontem. Então foi, na minha opinião, muito boa. A gente terminou querendo sim reconstruir a nossa amizade e só olhar daqui pra frente e ter sim, sabe, um mundo de possibilidades pra nossa amizade daqui adiante. Porque é aquela coisa que eu falei, não é amigo de, tipo, uns 3, 4 anos. E não tô minimizando esses tipos de amizades também, porque você consegue ter conexões muito profundas
com pessoas que você conhece há pouco tempo. Mas é assim uma amizade de longa data, sabe? Que você meio que foi fundamental na definição e evolução de como você é como pessoa hoje, sabe? Você não consegue existir no hoje sem aquelas pessoas, aquelas conversas, aqueles momentos. E fulano e fulaninho estão lá pra isso quando eu penso nesse meu passado. Então, o mais importante, que é o reconhecimento do erro e o pedido de desculpas, aconteceu. Então, se isso aconteceu, não tem o porquê de eu ficar remoendo e estendendo algo. Queria compartilhar aqui que ele falou que toda vez que eu tava na loja, que eu entrava na loja, que ele tava ajudando alguém, ele simplesmente parava de ouvir o que a pessoa tava falando, era só aquela sabe, só era barulho, porque ele tava muito ligado em onde eu tava na loja, o que eu tava fazendo, se eu tava olhando pra ele. E ele falou que o que matava ele foi que toda vez que eu entrava na loja eu agia como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tava ao redor. E ele citou uma vez que a gente tava tipo na mesma mesa, assim, que a loja tem várias mesas, eu tava olhando um negócio, ele tava ajudando uma pessoa, mas ele tava olhando pra mim. E ele queria ver se eu, sabe, ia olhar na outra direção pra nem correr o risco de olhar pra ele, ou se eu olhava pra ele pra ver se ele tava olhando pra mim e aí, sabe, ia desviar o olho. Mas eu não fiz nada disso, eu só agi naturalmente, como se ele simplesmente não existisse. E isso não prejudicou, mas machucou muito ele, porque eu tava realmente agindo como se ele fosse um nada. E eu sou essa pessoa, de verdade. Eu reconheço como eu sou vacilona em muitas áreas e muito cabeça dura. Isso eu reconheço. Manipuladora, não. Mas essas outras partes eu reconheço. Então, eu também vacilei. Eu poderia ter feito por menos, sabe? Poderia ter simplesmente estendido a mão, sabe? Falado com ele, mas não fazia isso pra, tipo, ficar menosprezando a pessoa, mas pra parecer que, tipo, eu dei a volta por cima, você literalmente nem registra no meu radar, sem saber que isso também magoa muito, sabe? Então, errei, fui moleca, agora continuar dirigindo pra casa, uma viagem que é pra ser, tipo, 1h20, tá demorando 2h15 por causa desse dilúvio, então é o que temos. Um vlog super corrido, aleatório do nada.